Fala, chipados, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é Luiz Gustavo, eu sou advogado criminalista, tá bom? E hoje eu vim aqui para passar para vocês uma visão a respeito do direito ao silêncio, tá certo? Então vamos lá, sem demora, que o padrinho gosta de entregar o conteúdo e entregar o material. O direito ao silêncio, ele encontra-se previsto no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 63, e ele fala o seguinte, que o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família ou do advogado. Então, o primeiro ponto aqui, pega a visão, pessoal. Você tem um direito constitucional de ficar em silêncio, tá certo? O que acontece? Se eventualmente você for parado pela polícia militar e de repente a polícia te autuar por supostamente ter cometido algum crime, por exemplo, embriaguez ao volante, qual que é a orientação técnica, a orientação do advogado? Que você permaneça em silêncio, tá certo? Você não é obrigado a falar absolutamente nada. Você informa para a autoridade policial que você vai exercer o seu direito constitucional ao silêncio e entre em contato com alguém da sua família ou com o seu advogado para que, depois de consultá-lo, você decida, juntamente com o advogado, se é o caso de prestar informações ou se é o caso de ficar em silêncio, tá certo? Essa questão, ela é extremamente importante e ela tem reflexos na hora do julgamento, no processo penal, tá certo? Então, o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa que não tem essa orientação, não sabe desse direito, ela começa a dar a versão dela já para a polícia militar, tá certo? E na hora que o policial militar for ser ouvido pelo delegado no auto de prisão em flagrante, o militar vai relatar, ele confessou a prática do crime, ele falou que foi ele mesmo, ele falou que ele bebeu 3 latas de cerveja, uma dose de uísque, entendeu? Então isso atrapalha a sua defesa, isso dificulta o trabalho do seu advogado. Vamos lá, pessoal, ajuda o advogado a trabalhar, tá certo? Então, qual que é a orientação? A primeira orientação, fica em silêncio. A própria Constituição Federal já te traz o caminho a ser seguido, né? Ela fala que ao acusado, ao preso, aquele que está sendo ali conduzido para a delegacia, ele tem o direito de permanecer em silêncio. E logo em seguida ela te fala o que você deve fazer, assegurar a assistência de um familiar ou do advogado, tá certo? Então você vai inicialmente fazer isso, tá bom? O direito ao silêncio, pessoal, ele não impõe àquela pessoa que está fazendo uso dele a mudez total, tá certo? Pelo contrário, né? Você pode responder perguntas selecionadas. Por exemplo, no processo penal, não faz o menor sentido aquela pessoa que está sendo acusada responder a pergunta de um promotor de justiça. Né? Qual que é o sentido, qual que é o fundamento disso? Você vai responder a pergunta para a pessoa que tem o trabalho de fornecer para o juiz as provas necessárias para a sua condenação. Desculpa, Covid aí aprendi, é assim, ó, beleza? Não faz o menor sentido, tá certo? Então, você, né, que está respondendo a um processo criminal, você tem que se entrevistar muito, conversar muito com o seu advogado para vocês chegarem em uma tese, tá certo? Nos meus casos, a maior parte dos casos, eu não permito que o meu cliente, que está sendo acusado da prática de algum crime, responda perguntas do Ministério Público de forma nenhuma, jamais, tá certo? E do juiz, às vezes, nós vamos analisar. Tem juízes que são garantistas, tem outros que não, né? Tem juiz que ele vai na denúncia e questiona o advogado a respeito dos fatos da denúncia e deixa muitas vezes a sua defesa de lado, tá certo? Varia, então você tem que conhecer o juízo, você tem que saber o juiz, se ele é garantista, se ele não é, tá certo? E não facilitar o trabalho deles. O Estado já é forte o suficiente, que tem um aparato, todo um aparato para investigação, né? Todo um aparato para o processo penal, você não precisa facilitar o trabalho deles. Afinal de contas, né, existe o princípio da eficiência da administração pública. Eles estão ali, eles têm que fazer o trabalho, tá certo? Então não vamos facilitar a vida de ninguém não, pessoal. É importante salientar aqui que o direito ao silêncio ele é um meio de prova. Por quê? Porque é a primeira oportunidade que a pessoa que está se defendendo vai ter de narrar os fatos, né? Então vai ser lido para você a denúncia, né, aquela acusação, aquilo que recai contra você, e diante da leitura da denúncia, você, caso queira apresentar a sua defesa, isso vai ser estudado com o advogado, você vai apresentar a sua narrativa dos fatos, podendo negar a autoria do crime, né, e indicar provas que corroborem a sua versão, tá certo? Sempre lembrando, pessoal,
o ônus da prova cabe ao acusador, cabe ao Estado, cabe ao Ministério Público. No processo penal, o réu, o acusado, ele não tem a obrigação de provar a sua inocência. Pelo contrário, o Ministério Público, o promotor de justiça, necessita, sob pena de ser inocentado, o Ministério Público necessita de provar a sua culpa, tá certo? Você poderá ficar ainda em silêncio sem que isso lhe cause qualquer tipo de prejuízo, tá bom? O silêncio não importa prejuízo ao réu. É mentira, é mito, é fantasioso falar que aquele réu que fica em silêncio, ele vai ter contra si algum prejuízo. Pelo contrário, nesse sentido, a gente tem o artigo 186 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: esse artigo 186, ele está regulando o momento em que o réu será inquirido pelo juiz. Ele fala o seguinte: depois de devidamente qualificado e, presta atenção, cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado por quem? Pelo juiz, tá certo? Sob pena de nulidade. O juiz precisa informar, antes de iniciar o interrogatório do réu, que o mesmo tem o direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, tá certo? Aqui é importantíssimo, pessoal. Caso o juiz, a autoridade judiciária, não faça essa advertência, o processo está passível de anulação, tá certo? O Ministério Público, por outro lado, ele tem todo o direito de consignar as perguntas na ata da audiência. E aqui fica uma visão. Eu já vi muitos advogados com seus clientes se perderem nesse momento, porque o cliente informa que vai ficar, o acusado, no caso, informa que vai ficar em silêncio, e quando o Ministério Público pede para consignar as perguntas na ata, o acusado começa a respondê-las. E muitas vezes o advogado, despreparado, desatento, né, ou com qualquer tipo de receio, eu não entendo, sinceramente, não faz nada. E aí o cliente se prejudica, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Fique atento, né, principalmente se você for abordado pela Polícia Militar, tá bom? Naquele momento é importantíssimo você já deixar claro que você não prestará nenhum tipo de informação, que você fará uso do direito ao silêncio. E ligue imediatamente para um advogado, tá certo? Pessoal, vou dar um pulinho rapidinho na jurisprudência. Jurisprudência são aquelas decisões, né, que os tribunais de justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, têm decidido a respeito do assunto. Em relação aqui ao direito ao silêncio, a jurisprudência ela é pacífica, ela está assentada no entendimento de que ele deve ser interpretado de forma ampla, tá certo? Então não existe aquela história de que se o réu responder uma pergunta, ele tem que responder todas. Isso é fantasioso, isso não existe. E quando acontece isso, o padrinho fica muito satisfeito, tá certo? Quando o Ministério Público alega qualquer coisa nesse sentido, ou o próprio magistrado, aí facilita o trabalho do padrinho, tá bom? E o padrinho anula. Padrinho anula o processo, tá joia? Então pega a visão, fica atento, inscreva-se neste canal, tá bom? Nós vamos trazer muito conteúdo, os mais variados tipos de conteúdo, tá certo? E eu espero você, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe e comenta. Tamo junto, ó, sempre chipado no altíssimo.